Estamos começando mais um programa Sala de Visita e hoje com uma presença mais do que especial do meu amigo Paulo Zamparo. Você vai conhecê-lo melhor de uma forma que você nunca viu o que é o evangelho pregado naquela veia humorística. Então, seja bem-vindo, Paulo Zamparo. Obrigado, Melk. Obrigado, pessoal de casa aí que está assistindo a gente. Um prazer estar aí com vocês. O Paulo, talvez você já tenha visto aí nas redes sociais, né? Alguns stand-ups ou algumas coisas diferentes que ele tem ministrado através da palavra. Eu gostaria que ele falasse, eu já descobri algumas coisas aqui nos bastidores, que ele falasse sobre esse chamado. Enquanto uns têm chamado para música, para cantar, para pregar da forma convencional, né? Ele foi chamado para fazer o pessoal achar graça. E dentro desse achar graça, ele leva a graça. É isso mesmo, Paulo? Exatamente, exatamente. Eu nasci em berço evangélico, meus pais são pastores e desde criança meu pai sempre teve essa veia humorística nas pregações dele, né? Todo mundo aí conhece o pastor Cláudio Duarte, né? Que é um pastor super famoso aí. E meu pai era basicamente a mesma coisa, mas isso há 20 anos atrás, há muito tempo. Então meu pai sempre fez isso e eu acabei herdando essa veia humorística dele. Eu sempre me envolvi em teatro, na igreja, essas coisas. E há uns 10 anos atrás estourou no Brasil essa questão do stand-up comedy. Lá, meados de 2006, começou, mas bombou mesmo em 2008, 2009, começou a bombar o stand-up comedy aqui no Brasil. E eu virei muito fã. Eu sempre amei humor. Eu cresci assistindo Trapalhões, Chaves, que são um tipo de humor mais sadio, né? E eu sempre fui... Do Chaves só tirando o gato Satanás da bruxa. Só tirando o Satanás, o resto, né? Mas o resto é de boa, né? E eu sempre fui vidrado em humor. E aí eu comecei a viciar em stand-up. Eu achava um negócio de humor muito legal, porque os humoristas usam o cotidiano para fazer graça, usam o que a gente vive, tudo que acontece no nosso dia para fazer graça. E aí eu me envolvi no stand-up, comecei a produzir junto com o meu irmão. A gente produziu alguns shows na região de Tapecerica da Serra, que é onde a gente morava. E a gente chegou a produzir o Sérgio Malandro, o Porchat, que hoje está famosão lá, né? Mas no começo dele, são uns 7, 8 anos atrás. E a gente produziu alguns shows de stand-up, foi muito legal. Só que ao mesmo tempo... eram muitos palavrões, eram muita baixaria que os caras falavam, e ao mesmo tempo que a gente levava diversão, a gente não edificava em nada, né, isso, as pessoas. Então foi a partir daí que eu comecei a pensar, eu falei, poxa, não é possível, tem como unir as duas coisas, tem como você fazer as pessoas sorrirem e ao mesmo tempo edificar as pessoas. E aí eu conheci um humorista que é muito amigo meu, que ele faz até parte do meu DVD, que é o Rodrigo Cáceres. E ele era da Sara Nossa Terra na época. E eu vi ele fazendo um show beneficente lá. Aí eu fui assistir, ele não falou um palavrão. Ele fez o show dentro da igreja. E eu achei aquilo sensacional. Eu falei, é possível, dá pra fazer. E aí ele me incentivou a começar, foi aí que surgiu o Santo Riso. E desde 2011, a gente tá aí há 5 anos... levando a palavra de Deus através do humor, e foram basicamente mais de 2.000 jovens que já entregaram a vida para Jesus através desse projeto. A gente viajou no Brasil inteiro, foram mais de 15 estados que a gente já visitou, levando esse projeto, levando essa alegria para os jovens, para os adultos, para as crianças, e a cada dia mais eu fico mais apaixonado por esse ministério, é muito legal. É muito interessante o que você está falando, porque... a gente às vezes escuta ou até mesmo fala de alguns pregadores que não têm vida com Deus. E acaba que a gente fala assim, olha, esse pregador é um pregador palhaço. Né? No seu caso, quando chama eu sei que tem vida com Deus, quando fala assim, o Zamparo é um pregador palhaço, você não se ofende. Ou eu fico quando até feliz. Ou é um pregador... que é risonho, só quer saber de graça, né? Você ainda tem essas barreiras das igrejas hoje? Tem porque, assim, para você ser linha de frente na igreja, né? Por exemplo, ser um pastor, alguma coisa, todo mundo cobra seriedade. Tem que ser um pulso firme e tal. Se você é um cara brincalhão, você é imaturo, né? Então tem essas duas coisas.
Mas só que a gente tenta medir, né? Eu não sou brincalhão o tempo inteiro. Eu sempre tento fazer as pessoas sorrirem, independente de eu estar lá fazendo stand-up, ou independente de estar aqui numa conversa casual. Eu sempre tento levar alegria para as pessoas, porque para mim isso é algo muito importante. Fazer as pessoas sorrirem, hoje é como se fosse meu chamado. Eu absorvi isso para minha vida. Então, assim, eu tô no mercado, chego lá para passar as compras, eu faço a moça do mercado sorrir, eu passo no pedágio, eu faço a pessoa do pedágio sorrir. Essa é a minha ideia, é levar alegria para todas as pessoas, entendeu? Mas isso é natural de você, né? Porque tem gente que força, né? E fica um negócio meio que sem graça, né? Mas quando a pessoa é natural, né? Nós até falamos nos bastidores, por exemplo, no Ceará, né? Eu sou cearense, lá existe, eu acho que 3 ou até mais teatros de humor. Né? Lá é o berço do humor no Brasil. Né? Em outros lugares do Brasil é até difícil você ver um teatro especificamente voltado para o humor. Né? E existe até alguns jovens de igreja que fazem algum humor na igreja, mas é algo não tão profissional ou dinâmico como você faz. Né? Então, essa questão das igrejas começar a aceitar esse tipo de ministração focada principalmente nos jovens, então, na sua ideia, é importante. Eu acho que é importante. Realmente, como você falou, tem alguns jovens que fazem humor na igreja, e só que é importante ressaltar uma coisa. O humor não é simplesmente você fazer qualquer graça e fazer a pessoa rir. Sim. O humor ele é muito complexo. O humor ele tem várias vertentes. Por exemplo, eu faço stand-up comedy e eu faço parte de um projeto de palhaço, como eu te falei, que é o Anima Vidas, que a gente faz palhaço em hospitais. Muito bacana. Só que o humor também tem improviso, o humor tem imitações, o humor tem personagens, o humor tem as peças teatrais cômicas. Então o humor tem muitas coisas. O humor envolve muitas coisas. Então as pessoas acham que o humor é simplesmente você só chegar lá e fazer alguém rir. Eu falo, por exemplo, do stand-up. Eu fiz curso de stand-up. Existem muitas coisas no stand-up que são complexas. Para eu montar uma piada hoje, por exemplo, no stand-up, só pincelar para você ter uma noção. Eu não posso simplesmente pensar numa piada e contar ela. Não, eu preciso colocar ela no papel, eu preciso dividir ela. A piada tem partes. No stand-up, por exemplo, a piada tem o setup, que é a parte da história que você conta, e o punch, que é a parte engraçada, que é aquele final da piada que o povo vai rir, a gente chama de punch. A piada, às vezes, quando é uma piada curta, é uma piada online, que é só uma linha. Se a piada ela tem 3 punches seguidos, é uma piada com regra de 3. Então, tem muitas regras no stand-up que a gente monta uma piada perfeita. E às vezes a gente demora 6 meses, às vezes 1 ano para deixar uma piada perfeita. Porque você pensa na piada, você escreve a piada, você conta. Aí você fala, não ficou legal. Aí você vai mudando, até que ela fica perfeita. Então, assim, é uma preparação muito criteriosa. É algo que a gente trabalha muito para deixar perfeito para o público. E, infelizmente, eu tenho encontrado por aí pessoas que estão se aventurando nesse meio. Assim como todos os meios têm. Sim. Né? Igual você falou sobre pastores, a gente sabe que tem alguns pastores que não levam a sério o chamado, assim como tem advogados, médicos, arquitetos, professores, toda área tem os profissionais bons e os profissionais ruins. E eu já tive portas que se fecharam para mim, por quê? Porque tiveram pessoas que subiram no altar de alguma igreja para fazer stand-up e falaram besteira em cima do altar. Denigriram o evangelho, falaram alguma coisa assim, zoando a Bíblia, ou Jesus, ou Deus, ou Espírito Santo, ou qualquer coisa assim que é de muito sagrado. E aí a igreja se fechou. Nunca mais vão fazer stand-up aqui, porque stand-up gospel é tal. Então, generalizou por causa de uma pessoa. Sim. E muitas vezes é uma pessoa sem preparo, que foi lá se aventurar, foi querer fazer uma graça nessa igreja, e aí acabou difamando esse segmento que é algo fantástico. Se as pessoas pararem para conhecer mesmo, entender como funciona, elas vão ver que é algo muito legal. Então pode ser uma ferramenta para atrair os jovens
na igreja ou para a igreja, né? E muito mais do que isso, mas para conhecer Jesus através da palavra uma humorística, né? Porque a música é a palavra cantada, né? Então o stand-up seria a palavra com um certo humor, né? Exatamente, né? A palavra fala lá em Salmos, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sempre vivi isso na minha vida, que quando eu vou para a igreja, eu tenho que ir alegre, porque a casa do Senhor é um lugar de alegria. Eu tenho que estar feliz por ter a oportunidade de estar na casa de Deus, por estar ali louvando a Deus. Eu tenho que estar feliz por aquilo. Só que muitas pessoas não entendem isso porque a gente vive numa zona de conforto. Porque em cada esquina tem uma igreja, porque a gente pode falar em praça pública de Deus, porque a gente pode ler a Bíblia em qualquer lugar, né? Minha família tem missionários. Minha tia já foi para a China, para Angola. Minha tia viveu na guerra. Então, assim... Isso traz uma experiência para você. Isso traz experiência para a gente, por quê? Porque ela já passou isso. Lá na China, por exemplo, eles se encontram em lugares subterrâneos para ler a palavra, porque não pode, né? Em lugares como Nigéria, Coreia do Norte, e eles rasgam a Bíblia para dividir, porque não pode cada um ter uma Bíblia. E aí eles rasgam páginas e dividem, e cada um lê uma página, no outro dia troca, porque eles não podem, e aquilo gera uma sede de Deus neles. Por quê? Porque é algo muito restrito. E a gente que tem tudo liberado, a gente não valoriza. Então, o nosso objetivo muitas vezes é trazer de volta essa alegria às pessoas, em quem está dentro da igreja, é resgatar essa alegria de servir a Deus, de estar na casa de Deus, resgatar aquela alegria que nos fortalece, como fala em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor ela é a nossa força. E para quem não é da igreja, ativar a curiosidade dele de estar na igreja, porque hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas têm uma visão muito errada da igreja. Acho que a igreja é um lugar muito sério, é um lugar onde as pessoas não conversam, não sorriem, como que eu posso dizer? Não interage, não como se fosse um quartel-general, porque a igreja é um lugar chato, entendeu? A igreja é um lugar onde as pessoas não podem falar, não podem fazer nada e tal. E que crente é chato, que crente é careta, muitas pessoas têm essa visão da igreja ainda. Então, quando você chega e convida alguém e fala assim, vamos num culto, a pessoa fala, não quero ir pro culto. Aí você chega na pessoa e fala assim, vamos no stand-up? Aí já é outra história. Aí já é outra... onde vai ser? Vai ser lá na igreja e tal, mas vai ser legal, é de graça, vamos lá, vamos e tal. E aí a pessoa vai. E a pessoa muitas vezes vai armada para a igreja. Quem não é crente vai armado para a igreja, não vai? E é cientificamente comprovado que quando você faz alguém sorrir, aquela pessoa ela relaxa, ela tranquiliza. Entendi. E ela passa a confiar em você. É incrível isso. É algo muito incrível isso. E eu não tô falando... terapia do sorriso, né? Eu não tô nem falando de religião agora, eu tô falando cientificamente, o que os médicos, os cientistas dizem. Quando você faz alguém sorrir, a pessoa relaxa. E a pessoa passa a ter uma empatia por você, a gostar de você. Né? Quando você tá com alguém que é engraçado, com alguém que é bacana, você gosta de estar ali com aquela pessoa. Então é isso que a gente faz, a gente ganha a pessoa através do riso, a pessoa se diverte, a pessoa ri, a pessoa esquece dos problemas, a pessoa se desarma, abre o coração, tá ali rindo. E aí no final a gente entra com a palavra, faz a parte de apelo, de ministração de louvor no final, e aí que a gente acaba ganhando muitas almas. Essa sua história toda já me convenceu como convenceu aos telespectadores que estão em casa, né? Só que você falou uma coisa aí que quando passa no pedágio, quando você vai no supermercado, na moça do caixa lá, você faz a pessoa rir, né? Então vamos imaginar que eu seja o cara do pedágio agora, tá? Eu vou ficar sério e você vai estar passando pelo pedágio, você vai ter que falar alguma coisa que me faça rir. Como é que você tá passando pelo pedágio? Falei, cara chato, vai falar isso agora? Vamos lá. Rapaz, a primeira coisa que eu faço quando eu passo no pedágio é eu ler o nome da pessoa que tá na plaquinha, né? No caso, o senhor é Melk. Eu paro o carro, eu falo, e aí Melk, tudo bem? Como você tá? A primeira reação dele já é um susto. Por quê? Porque ninguém fala. Nome. Não, porque ninguém conversa com essas pessoas. O cara daqui só passa aqui o dinheiro. A pessoa passa, dá o dinheiro, pega e vai embora. E a pessoa nunca para. Fala, e aí, cara, como você tá? Você tá bem e tal? Aí, talvez fazer um trocadilho com o nome é legal, Melk, com chocolate é legal. O Melk Bar. Já me chamaram de Milk Bar. Então, tá vendo? Já é algo que a pessoa brinca, a pessoa ri ali no momento.
E aquilo ajuda ela, por quê? Porque é um trabalho estressante, entendeu? A pessoa mexe com dinheiro e é toda hora. Imagina a pessoa ficar ali 6 horas do dia dela, pegando dinheiro, dando troco e tudo mais. E muitas pessoas, eu já vi pessoas destratarem, tanto pessoa de supermercado quanto até de pedágio, porque às vezes a pessoa, imagina, dá uma nota de 100, uma nota de 50 para um pedágio de 1,90, que é aqui, né? Aí imagina, a pessoa tem que pegar o troco, que é moeda e tal, e a pessoa tá com pressa, e a pessoa distrata, fala. Então isso tudo estressa a pessoa, e a pessoa ganha mal pra caramba pra ficar ali ainda. Então assim, não custa a gente ser educado. Só a parte da educação já traz alegria pra pessoa. Entendi. Você dá um bom dia, fala, e aí, tá tudo bem com você e tudo mais e tal. Então eu posso dizer que a alegria ela vai muito mais do que externar no rosto. Exatamente. O fato de uma bondade, de uma palavra animadora, Totalmente. de ser educado. Totalmente. Entendeu? Totalmente. E aí já deixa a pessoa alegre, mesmo que ela não externe isso, mas ela tá alegre pelo fato, poxa, alguém lembrou de mim, alguém me deu um bom dia. Exatamente. Sempre que você faz algo de bom por alguém, aquilo traz uma alegria pro coração da pessoa. Entendeu? Quando você ajuda uma senhora a carregar umas compras, quando você abre a porta para alguém, né? Eu moro em apartamento. Os maridos lavam as louças para em casa para a mulher. Você não sabe como a mulher, eita, fala em línguas e tudo, é um negócio louco. Quando o marido leva a esposa para dar uma volta no shopping, né? A namorada. Principalmente quando paga alguma coisa, quando gasta. Aí deixa mais alegre aí, né? Aí o manto é grande quando chega em casa, viu? Isso aí. Ô Paulo, mas tem uma coisa que eu quero falar para você em relação ao stand-up nas igrejas, né? Voltando aqui. Eu já vi que você tem um trabalho social nos hospitais, que isso pode ser considerado um chamado pelo fato de você estar levando ali o evangelho, divulgando, fazendo as pessoas acharem graça, isso é interessante, né? Só que ainda há uma barreira das igrejas. Tem muitas dessas igrejas, de alguns líderes, né, que não aceita. Porém, o que ele assiste de comédia nas 4 paredes dele, né, é muito mais absurdo do que a ele ter que aceitar o stand-up na igreja, né? Aí eu gostaria que você trouxesse assim, um comentário sobre essa questão. O que nós temos de humor hoje na TV aberta, ou mesmo na TV privada, a pessoa, um crente em Jesus, um cristão, ou um bom cidadão, vamos até tirar a palavra cristão ou crente, mas é coisa de igreja, né? Uhum. Mas tem aquelas pessoas que têm bons costumes, né? Você acha que ela consegue sentar e ficar 2 horas na frente da TV vendo um programa humorístico sem ter menção de sexualidade, né, de depravação? Hoje uma pessoa consegue, uma pessoa em sã consciência que gosta do bem da família, consegue ficar. Acho que a minha pergunta foi tão longa, normalmente eu faço pergunta longa, né? Mas você conseguiu, né? Você filtra aí e nos responde por gente. Eu me senti no Enem agora, é um texto a pergunta. Bom, aí essa coisa do pastor assistir programa em casa, essas coisas. Fala líderes normal. Você que tá falando. Falando só pastores. Tô falando. Uma líder de departamento, líder de jovem e tal. Cara, você vê o próprio líder de jovem não quer aceitar. Hoje é normal. Hoje a TV está repleta de programas humorísticos, que aí varia o nível, né? Por exemplo, tem o programa do Danilo Gentili, o programa do Porchat, que são programas de entrevistas que tem humor e tem algumas coisas de duplo sentido, né? Algumas coisas que eles fazem, até pelo horário do programa deles. Existem programas que tem um humor mais tranquilo, que é o Chaves, que é aquela escolinha do professor Raimundo que tinha, né, na época. Até voltou voltou um tempo aí e tal. E aí existem os programas que não tem condição nenhuma, né, uma pessoa cristã em si assistir. Por exemplo, o Pânico na Band. Zorra. Eu acho... O Zorra eu nem sei como tá, vou ser bem sincero, porque eu não assisto há muito tempo. Mas o Pânico, uns anos atrás, eu assisti 1 ou 2 vezes, mas não tem condições de assistir. Não tem condições de assistir, por quê? Porque eles apelam muito, não só no humor, mas apelam, assim, mulher de biquíni, mostrando tudo. Então, assim, eu acho que aí esse tipo de programa é completamente inaceitável. Nós cristãos assistimos. Eu assisto o programa do Porchat, assisto o programa do Danilo Gentili, acho que eles têm um humor inteligente,
Tem um outro lá, né? A The Night. O Adnet, Adnet. eu assisti uma vez, não vi muita graça, mas é um conteúdo de humor. E assim, esses programas que eu citei, lógico que você tem que filtrar algumas coisas. Assim, quando você assiste filmes, qualquer coisa, tem tudo que você tem que filtrar e ver o que é bom ou não. Mas eu não tenho dúvidas de que pessoas que criticam o meu ministério, criticam o meu trabalho em casa, sim, assistem esses programas. Entendi. Não tem... Muito bacana. Olha, nós estamos aqui com Paulo Zamparo, um dos maiores comediantes cristão do Brasil, e ele que... ele fez assim, o maior, né? E ele que tem desenvolvido um trabalho fantástico, além do humor, já quase 2.000 jovens aí conheceram a pessoa de Cristo através das suas apresentações. Ele também tem um trabalho social. Isso é muito bacana, que às vezes as pessoas só estão pensando nelas mesmas, né? E o Paulo, além de levar o humor, ele não quer ficar só para ele. Ele quer que o humor dele também se transforme em atitudes. E essa atitude é quando ele sai da sua casa, vai com a equipe até o hospital e leva uma alegria para a pessoa que está ali hospitalizada, está sem ânimo, né? E isso é muito bacana. E eu tenho certeza que Deus se agrada de tudo isso. Não saia daí, daqui a pouquinho nós temos muito mais de Paulo Zamparo, que ele vai fazer um improviso, um stand-up aqui de uns minutinhos, para você ter noção, você que não conhece ainda, que trabalho é esse e quem é Paulo Zamparo. Já, no Sala de Visita. Voltamos aqui com Sala de Visita, eu que estou com ele, meu amigo e querido Paulo Zamparo, né, quem está mais amparado que você possa imaginar, e nós vamos mostrar para você o que é um stand-up gospel, não é isso, Paulo? Isso aí, vamos ver. Vamos ver o vídeo? Cadê? Aí, a minha equipe, solta o vídeo aí para você ver. Solta aí. Jovem é da hora. As meninas começam a se arrumar mais para ir para a igreja. Nelas vão, passam uma maquiagem, botam uma roupinha bonita, faz uma chapinha. Glória a Deus pela chapinha. Aí ela sai, molha, vira o cabelo Dragon Ball. Aí ela passa a chapinha de novo. Não desiste, não pode, né? Não pode. E é legal, porque aí chega na igreja, começa a rolar um desfile de moda. Os meninos ficam olhando, gente, ficam olhando. Porque eu, quando era adolescente, eu tinha uma quadrilha na igreja, eu era chefe de quadrilha. E a gente olhava as irmãs bonitas chegando. Mas a gente olhava bem disfarçado para elas não perceberem que a gente estava olhando, né? Elas entravam e a gente olhava bem disfarçado assim. Não contente seguir ainda, né? Sou ungida. Pior é quando os irmãos não chegam nelas, nas irmãs dão umas cantadas. Chegava na irmã e falava assim: irmã, se você é o sal da terra, me chama de batatinha e se joga em mim. Mas a pior de todas que eu ouvi foi outro dia que o menino chegou e falou assim: irmã, posso pisar no teu pé? Ela falou: pisar no meu pé por quê, seu estranho? Ele falou: pisar no teu pé, porque na palavra de Deus está escrito que onde eu pisar, a planta dos meus pés será meu por direito. Gente! Tem umas piricrentes que piram nisso. É incrível. Nunca arrumei uma namorada na igreja, mas só que um dia aconteceu um negócio diferente. Teve um dia que, nesse acampamento, entrou uma menina muito bonita lá, na festa. Ela era muito bonita. Ela era tão bonita, quando ela entrou, veio até um holofote nela assim. Oh, eu falei: é essa aí. Vou mandar um versículo para ela. Peguei a Bíblia, comecei a folhear. Achei um versículo bacana para mandar para ela. Escrevi no bilhetinho assim:
Cantares 4, versículo 1. Como você é linda, minha querida. Os seus olhos são como os de pomba. Seu cabelo como uma manada de gazela. E eu vou parar por aqui porque fica pesado. Aí eu peguei e falei, não, isso aqui não vai dar certo. Aí eu fui, voltei, aí eu achei um versículo perfeito para mandar para ela. Top. Peguei o bilhetinho e escrevi. Gênesis 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Aí meu amigo foi e mandou para ela. Na hora que ela olhou, ela leu, ela deu um sorriso. Eu falei, eita, é o sorriso da minha vitória aí, Jesus, olha aí. Aleluia. Aí, tô sentindo aqui. E ela virou o bilhetinho e respondeu para mim, cara. Na hora que meu amigo me trouxe o bilhetinho que eu li, ela mandou um versículo para mim também, cara. Tipo, mina para casar. Na hora que eu li o versículo que ela me mandou, o meu estava em Marcos 8:33. Retira-te para trás de mim, Satanás. Porque eu tenho certeza que muitos vieram aqui nessa noite e chegaram aqui com muitos problemas, com talvez as coisas na sua casa não estão boas, talvez a sua situação financeira não está legal, talvez o seu casamento não está legal, e isso te atingiu muito, tem te atingido muito. Às vezes você se tranca no seu quarto sozinho e chora, falando, Deus, até quando? Porque eu não aguento mais. Mas eu tenho certeza, querido, que você até hoje não desistiu, porque o Senhor, Ele estava com você. Você pode ter certeza que quando você está chorando lá no seu quarto, e ninguém está lá para te ouvir, ninguém está lá para te dar um abraço, ninguém está lá te estendendo a mão, Deus, Ele está sempre lá. Lá em Apocalipse 7:17 diz o seguinte, que o Cordeiro que está no trono, Ele enxugará todas as suas lágrimas. É Ele, não é outro, gente. E aí, você curtiu o vídeo do Paulo Zamparo com esse stand-up? Eu vi esse vídeo na Morar na Igreja, a gente riu bastante. Riu bastante. Se você quiser saber mais de Paulo Zamparo, ele vai dar as redes sociais daqui a pouquinho, tá? Você pode adquirir o DVD. Esse DVD aqui foi gravado em 2014, não é isso? Isso. Tem a participação do pastorzão. Você vai rir muito. Você que está assim meio depressivo, angustiado, né? Você quer fazer as pazes com o namorado, ou com o teu pastor, dá um DVD de presente para ele ou para ela, que eu tenho certeza que você vai alegrar o coração de muita gente, aproveitar, né? Que o Natal tá chegando aí, dá de presente de Natal. É melhor um comediante do que um Papai Noel. Aquele tá? amigo secreto, ou o inimigo secreto também, que é quando você dá presente pra pessoa, aquele presente que é pra zoar a pessoa, também não tem problema, serve pra tudo esse presente aí. Legal. Paulo, em Hebreus capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, isso mesmo, a Bíblia fala do óleo da alegria, que quando desce sobre as pessoas, vem aquela alegria de estar servindo ao Senhor e de estar em Deus, né? Esse mesmo óleo, eu acho que é o que desceu sobre a sua vida, que acaba passando para outras pessoas. Porque o óleo na Bíblia também representa a pessoa do Espírito Santo. Então, se você tem, que eu sei que tem, nós temos o Espírito Santo, então esse óleo está em nós, está em você, para que você repasse essa alegria, o óleo da alegria. O que você tem para dizer? Realmente você tem esse óleo? É isso que você entende como teu chamado? Bom, Melk, quando eu senti no coração de criar esse ministério, quando Deus falou comigo, eu na época eu era líder dos jovens, do teatro, eu tocava no louvor, eu fazia de tudo na igreja, né? Porque filho de pastor também trabalha pra caramba na igreja, né? Isso é verdade. E só que eu tava sentindo algo, como se Deus falasse pra mim assim, eu quero que você faça mais. E eu pensei assim, mais do que isso, só se eu virar o pastor da igreja, então, né? Pra assumir tudo. E aí foi quando Deus colocou isso em mim. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, sobre o que a alegria, o que o sorriso causa na vida das pessoas. Então, durante esses 5 anos, vários testemunhos a gente já recebeu de pessoas que ou assistiram o DVD ou presencialmente numa apresentação nossa foram libertas de depressão, de várias coisas. Recentemente,
faz uns 2 ou 3 meses, eu ministrei numa igreja na cidade de Mauá. E aí fiz o stand-up, preguei no final, teve a parte do louvor, o apelo, 5 pessoas foram lá na frente aceitar Jesus. Dentre elas, uma senhora de uns 60 e poucos anos foi lá, aceitou Jesus e tal. Foi muito bacana, os filhos dela vieram chorando lá, que eram diáconos, alguma coisa da igreja, assim, vieram junto, abraçaram ela. Foi muito legal. E aí, depois que acabou tudo, ela veio conversar comigo. E aí ela me contou a história dela. Ela estava sofrendo de depressão já fazia quase 1 ano. Que ela estava depressiva, que ela estava mal, que ela só chorava, era tristeza e tudo mais. E naquela semana, ela começou a sentir um desejo de morrer, sabe? Um desejo de morrer. Porque a depressão, quem conhece a doença da depressão, ela chega no estágio que você começa a querer se matar. Que é quase o ápice dela, né? Que muitas pessoas acabam até se matando por causa da depressão. E ela, naquela semana, começou a sentir o desejo de morrer. Não quero mais viver, quero me matar, não sei o que e tal. E aí, no sábado, que foi num sábado que eu ministrei naquela igreja, no sábado de manhã ela acordou com aquilo definido no coração dela. Ela falou assim, hoje eu vou me matar. Hoje eu vou me matar. Vou esperar meus filhos irem para a igreja à noite. E aí eu vou me drogar com todos os remédios que tiver aqui. Eu vou tomar, vou me matar. Ela estava já com aquilo pronto na cabeça. Só que à tarde os filhos dela chegaram nela e falaram assim, mãe, vamos para a igreja com a gente, vai ter um stand-up lá, vai ser muito legal. Ela começou, não, isso é coisa de jovem e tal, não quero. Não, mãe, vamos com a gente, vamos. Arrastaram a mãe deles para a igreja. E aí ela me contou que no meio da apresentação, enquanto estava contando as piadas, assim, sabe, fazendo graça e tal, ela sentiu aquela depressão, tudo aquilo que ela estava sentindo dentro dela, ela sentiu como se alguém tivesse arrancado, assim, na hora, assim. E do nada, aquilo saiu de dentro dela e ela começou a sentir uma alegria dentro dela que ela nunca tinha sentido na vida dela. E ela falou assim, eu tô me sentindo de uma forma que eu nunca me senti na minha vida. E aí foi quando ela entregou a vida dela para Jesus, aquela noite. Ela falou assim, todo aquele desejo que eu tinha de morrer, toda aquela tristeza que eu estava sentindo, eu não tô sentindo mais nada. Graças então, a Deus. Aquilo para mim vale mais do que qualquer dinheiro no mundo, vale mais do que qualquer coisa. São essas coisas que fazem valer a pena o nosso ministério. Entendeu? Então, esse é um... Então, o óleo realmente desceu sobre você e você... E a gente repassa. Vai repassando. Bem legal a exatamente. ideia. Graças a Deus que você que precisa de uma ajuda de espírito... Nós temos aqui o Paulo Zamparo, que pode ministrar sobre a sua vida uma palavra de alegria, fazendo você rir, você chorar de rir, de alegria. Eu tenho certeza que Deus é contigo. Paulo, você me falou que tem algumas novidades, né? Vai vir aí o Ministério Santo Riso, que é o que você fundou e faz parte, para casais, é isso? Exatamente. 2017 a gente está com um projeto aí prontinho, que é o Santo Riso para casais. A gente fez algumas ministrações esse ano, depois que eu casei, até a convivência, né, dessa questão de casado, muitas situações que eu vivi, que todo casal vive, né? A gente montou um stand-up especial para casais. Então, assim, o mês de junho foi um mês muito bacana pra gente. A gente ministrou em vários congressos de casais. Sua esposa vai contigo? Geralmente vai, depende do dia, porque ela trabalha, né? Ela trabalha numa empresa, então ela, de segunda a sexta, ela é ocupada. Final de semana fica bacana para ela te acompanhar. Final de semana, geralmente, ela me acompanha, sim. E a gente ministrou para vários casais, foi algo muito legal, porque quando você fala só para casais, só para quem é casado, tem algumas restrições que não existem do que quando você fala só para jovens. Sim. Entendeu? Por exemplo, para jovens só, você não vai ficar falando sobre vida sexual abertamente, assim. Agora, quando você tá só com casais, só com casados, aí já é outra coisa. Sim. Aí você já consegue falar mais abertamente sobre algumas coisas e tal, até fazer piadas sobre algumas coisas. Então, assim, é muito legal o Santo Riso para casais. Para 2017, a gente está vindo muito forte com esse projeto. A gente está até com o planejamento de gravar um DVD com esse projeto, que é o Santo Riso para casais. Ah, que bênção. Muito legal isso, viu? Fico feliz pela vida do Paulo Zamparo. Você que não conhece, tem que conhecer, precisa conhecer. Você, pastor, você, líder de jovens,
quer levar o Paulo para sua igreja, como é que faz, Paulo, para levar para sua igreja, para sua cidade, né? Eu estou sabendo que ele vai começar umas turnê pelo Nordeste, né? Estarei por lá, né? Oxi, vamos. Como é, Paulo? Como é que faz para te achar? Ó, para me achar, eu moro na rua. Quiser levar a gente para sua igreja, para o seu ministério, nosso site, que vai aparecer aqui na tela, em algum lugar aqui, é o www.santoriso.com.br. Aí lá no nosso site tem vídeos, tem fotos, tem a nossa agenda, e aí tem a parte de contato, tem o telefone da Ana. A Ana é a nossa assessora, né? Sua companheira de trabalho. Ana Lopes, Ana Lopes. Beijo, Ana. É a pessoa 10, né? Pessoa eu olho top. para essa e olho para aquela. Eu olho para aquela, eu não posso olhar para ela. Ele fica, né? Mas faz parte do Santo Riso, né? E aí lá no site tem tudo, consegue encontrar, tem o telefone da Ana, tem e-mail, tem tudo lá, convida a gente. Bacana. Vamos escolher outro vídeo? Qual outro vídeo que você gostaria? Mas antes de passar o vídeo, eu te pergunto uma coisa. Qual o conselho ou orientação que você daria para os jovens da igreja? Tem alguns jovens que gostam disso, né? Gostam do stand-up, gostam de fazer humor. Né? Já está decidido, não, eu quero fazer humor. Né? Ou mesmo que ele tenha um grupo de teatro na igreja. Qual o conselho que você daria? O grupo do teatro da igreja pode ser chamado também de ministério? Eu acho que sim, eu acho que tudo que você... O primeiro conselho que eu daria para eles é realmente orar antes, ter a certeza disso, porque se você for começar algo que não tem um propósito, ele não vai para frente. Sim. Meus pais sempre me ensinaram isso desde criança, porque todo ministério que não tem um propósito não prospera. Né? Então, se você vai fazer a graça só pela graça, nem começa. Entendeu? A menos que você queira fazer fora da igreja, aí beleza, aí já é uma coisa sua. Mas se é algo que você quer fazer dentro da igreja, para atrair jovens, para ganhar jovens para Jesus, faça isso com excelência. Estude, né? Procure, tem vários cursos de stand-up, curso de improviso, curso de palhaço, curso de tudo que é coisa de humor, tem curso hoje, não são caros. Tem a Casa do Humor, tem a Casa do Palhaço, tem várias escolas a tenda do humor. Então tem várias coisas, vários lugares que te auxiliam a você crescer nesse meio do humor. Estude muito a Bíblia, converse com o seu pastor, converse com os seus líderes, para você não acabar falando besteiras, né? Que é a Tem um principal cuidado coisa. com os exageros, né? Porque a gente mexe com a fé das pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com o que você brinca, com a piada que você faz. Então, para mim, é muito benéfico ter pais pastores, porque são os primeiros que eu testo minha piada, né? Fiz uma piada nova, já testo com eles, aí eles falam assim, olha, eu acho que não é muito legal você falar isso na igreja, então já corta, entendeu? Então, porque eles já são um termômetro para mim, entendeu? Então, você já tem os seus ouvintes oficiais para aprovação do stand-up. Exatamente. Meus pais, minha esposa também. Minha esposa tem um humor muito bom. Eu conto a piada para ela, aí ela olha para mim e fala assim, muito boa. Ela não ri, né? Ela fala, muito boa. Eu fico assim, nossa, imagina se fosse ruim, né? Tá rindo por dentro aqui, deve estar se acabando por dentro. Eu falo, que incrível isso. Mas já aconteceu você contar alguma piada, algum stand-up, mesmo que seja um grupo pequeno para algumas pessoas, e a pessoa não acha graça, não ri? Acontece porque tem uma variância muito grande de público, né? Principalmente como eu apresento em igreja, as pessoas são muito diferentes de igreja para igreja, né? Cada igreja tem um tipo de crente Como diferente. diz a linguagem, cada igreja tem sua pegada, né? Exatamente, cada igreja tem sua pegada, exatamente. Então, durante esses 5 anos, eu acabei me adaptando às igrejas. Mas não aconteceu que eu terminar a sua apresentação, no final, chega algum chato e fala assim, cru, incrédulo, né? Que isso não é coisa de crente. Já aconteceu alguma coisa assim? Rapaz, já aconteceu. Mas hoje é normal, a gente que tá ali em cima do púlpito, a gente vê tudo, né? Vê todas as pessoas e tal. E eu reparo muito que, assim, o pessoal se diverte, o pessoal ri, mas às vezes tem um ou dois que fica muito sério. Que fica me olhando. Você procura não olhar para ele, para não tirar sua atenção. Muito pelo contrário. Sempre que eu termino uma piada, eu olho pra eles, porque vira um desafio pra mim. Uhum. Eu falo assim, cara, eu não consigo fazer eles rirem. Olha que coisa. Aí sempre que eu vou terminar a piada, eu olho pra ele, pra ver se eu consegui fazer rir, sabe? E aí eles ficam me olhando de uma forma assim, tipo aquele olhar assim, falando assim, você vai pro inferno, rapaz. Tá falando isso aí, você vai pro inferno. Então,
E é incrível que a maioria das vezes, essas pessoas que não riem de nada, no final elas chegam em mim e falam assim, muito bom, gostei muito, muito legal e tal, não sei o quê. Aí eu por dentro fico pensando assim, gente, quanta falsidade. A pessoa não riu de nada, a pessoa não... No final chega... De repente esses são até os mais sinceros, né? Não sei, cara, não sei, mas não riu de nada, depois chegar e rasgar elogio, né? E tal. É importante que depois das boas risadas, gargalhadas, vem em seguida uma palavra de ministração que o Paulo Zamparo faz, né? Eu estou muito feliz de receber aqui o Paulo, né? Já chegamos no final do nosso programa. Quero te agradecer pela sua participação, mas antes nós vamos terminar com um vídeo, um pedacinho do vídeo. Outro vídeo. Qual que você escolhe aí pra... Eu quero que vocês vejam as coisas que meus pais fazem dentro da igreja. Eu não estou falando de todos os pastores, estou falando dos meus pais. Coisas que meus pais fazem na igreja. Gente, foi muito bom receber aqui Paulo Zamparo. Você curta a nossa página aí, assiste o programa Sala de Visita, chame os amigos, que eu tenho certeza que você vai dar boas gargalhadas aí com os vídeos que nós passamos. Vamos passar agora também o nosso querido Paulo Zamparo, quase saiu o nome agora, né? Do Ministério Santo Riso. Depois você entra na página dele, no site dele, leve ele para a sua igreja, agenda, programação, seu evento, que eu tenho certeza que, como diz lá no livro de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Yes. Deus abençoe e até mais. Eu gosto muito da minha família. Minha família é demais, gente. Eu amo meus pais, porque meus pais são pastores, cara. E é muito top você ser filho de pastor. Porque eu comecei a descobrir umas manias que meus pais têm. Não estou falando todos os pastores, estou falando meus pais. Minha mãe, ela gosta muito de orar pelas pessoas na igreja, né? Minha mãe é aquele tipo de pastora que ela bota a mão na cabeça da pessoa para orar. Até aí tudo bem. Só que o problema é que minha mãe, quando bota a mão na cabeça de alguém, ela esquece que a pessoa é um ser humano. Ela acha que a pessoa é a roleta do Bom Dia e Companhia, tá ligado? PlayStation, PlayStation. Você fala, que isso, cara? Precisa disso. Meu pai, o maior orgulho do meu pai, eu acho que de todo pastor também, é quando você batiza alguém nas águas. É um orgulho muito grande que o pastor sente, uma felicidade de você batizar alguém. Meu pai não é diferente. Meu pai, a coisa que ele mais gosta de fazer sendo pastor é batizar as pessoas nas águas. E eu acho incrível o jeito que meu pai batiza. Porque pastor não pode tratar ninguém diferente, é todo mundo igual. Então vem a fila de pessoas, meu pai está lá todo felizão. Aí tem a fila de gente para batizar e meu pai batiza todo mundo igual. É muito objetivo. Ele pega a pessoa, põe a mão no nariz, mergulha e fala, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Próximo. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Próximo. E assim vai. Só que semana passada foi uma pessoa muito especial para ele batizar. A sogra dele. Na hora que ele olhou para a fila, ele viu e falou, Dona Vilma. E pastor não pode tratar ninguém diferente, então ele teve que batizar ela igual batizava todo mundo. Pegou Dona Vilma pelo nariz, mergulhou ela e falou, eu te batizo em nome do Pai. Ao Pai. O Pai que tudo fez, o Pai que tudo criou. Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Eu te batizo em nome do Filho também. O Filho que morreu na cruz pelos nossos pecados. Segura aí que falta o Espírito Santo ainda, mulher. Meu pai, ele gosta de apresentar as crianças na igreja. Quando a criança nasce, ele fala, vamos apresentar. Mas só que eu fico com a dúvida, porque ele pega a criança, ele taca a criança aqui em cima. Aí eu não sei se a criança está com chip da TIM, está procurando um sinal, assim, não sei. Às vezes eu tenho a impressão de que ele vai apresentar a criança, vai ter até um fundinho musical, ele vai jogar a criança aqui em cima e vai tocar. Você fala, nossa. Você vai olhar, de um lado vai estar o diácono, o presbítero, do outro vai estar Timão e Pumba. Você vai, nossa. Então, gente, isso é o Santo Riso. Porque eu tenho certeza que muitos vieram aqui nessa noite e chegaram aqui com muitos problemas. Talvez as coisas na sua casa não estão boas. Talvez a sua situação financeira não está legal. Talvez o seu casamento não está legal.
E isso te atingiu muito, tem te atingido muito. Às vezes você se tranca no seu quarto sozinho e chora, falando, Deus, até quando? Porque eu não aguento mais. Eu tenho certeza, querido, que você até hoje não desistiu. Porque o Senhor, Ele estava com você. Você pode ter certeza que quando você está chorando lá no seu quarto, e ninguém está lá para te ouvir, ninguém está lá para te dar um abraço, ninguém está lá te estendendo a mão, Deus, Ele está sempre lá. Lá em Apocalipse 7,17 diz o seguinte, que o Cordeiro que está no trono, Ele enxugará todas as suas lágrimas. É Ele, não é outro, gente.